Garçom descobre algo surpreendente na garota do restaurante e a revelação muda tudo. A brisa do mar entrava pela taverna, levando consigo um cheiro de peixe grelhado e o eco distante de risadas. Vicente, o garçom, se movia entre as mesas com precisão. Seu olhar se perdia no horizonte, nas ondas que quebravam suavemente na areia. Mas essa noite seria diferente. Às 20 horas em ponto, Clara entrou. Ela era como um vendaval. A luz do pôr do sol refletia em seus cabelos, dançando ao ritmo de cada passo. Seus olhos, um misto de azul profundo e cinza, pareciam iluminar o ambiente como se trouxessem consigo um segredo guardado. O coração de Vicente disparou. Havia algo de familiar naquela beleza misteriosa, algo que o fez sentir um apertar no peito. Ele se lembrou de um amor perdido. Em sua infância, um sentimento que pensava ter deixado para trás, enterrado junto com a dor da perda de sua esposa. Clara se sentou à mesa, perto da janela, pedindo um vinho. "É a primeira vez que venho aqui", disse, com um sorriso que poderia derreter o gelo. Vicente não conseguiu desviar o olhar. Enquanto servia o vinho, perceber que sua mão tremia era inevitável. Ela o observava com uma intensidade que o fazia sentir ciúmes do próprio coração. O sangue subiu à sua cabeça quando a conversa começou. Era como se uma faísca tivesse acendido entre eles. A noite avançava, e eles trocavam palavras sobre arte, sobre a vida e suas peculiaridades. Clara era artista, e seu desejo de capturar a essência do mundo a trazia a Paraty. Ela falava de formas e cores de um jeito que fazia Vicente sentir que poderia se perder naquela paleta viva. Mas, ao mesmo tempo, ele notava a sombra em seu olhar, um mistério. "Você parece ter uma história profunda", disse Vicente, cautelosamente. Clara hesitou, olhando pela janela como se estivesse buscando algo nas ondas. Então, sua voz ficou suave, quase um sussurro. "Eu tô lutando contra uma doença terminal." O mundo de Vicente desabou. Aquelas palavras cortaram como vidro. Ele se viu em uma encruzilhada. As memórias da dor perdida em um amor anterior colidindo com a esperança que Clara oferecia. E foi nesse momento delicado que, de repente, Clara revelou. Seu pai era amigo de Vicente, de anos atrás, alguém que ele não via há muito tempo. Aquilo fez revirar o passado, lembranças rápidas de risadas infantis, segredos trocados. A conexão estava se formando, e Vicente sentia-se como se estivesse vivendo um sonho, ao mesmo tempo em que se afundava em um pesadelo. Será que conseguiria enfrentar novos sentimentos? Carregar aquela expectativa ao lado da dor que ainda o consumia? Mas Clara tinha algo mais a dizer. Algo que poderia mudar tudo. Antes que ela pudesse completar a frase, a luz da taverna piscou e o silêncio caiu como uma tela pesada. Vicente sentiu um nó na garganta. O destino parecia pregar peças, e ele se viu preso em um labirinto de escolhas impossíveis. Ele estava à beira de um precipício emocional. Poderia abrir seu coração novamente? Seria essa a chance de um novo amor ou um convite à dor? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Vicente sentiu um instante suspenso, como se o universo tivesse parado,
O olhar de Clara pesava sobre ele, e sua dúvida subia como uma tempestade. Ele queria saber mais, mas ao mesmo tempo o medo de se aproximar a impedia de agir. Clara manteve-se em silêncio, os lábios entreabertos, pronta para compartilhar aquele segredo que poderia mudar tudo. Mas antes que ela pudesse falar, a luz da taverna piscou novamente e o vento pareceu sussurrar entre as mesas. Vicente sentiu um desconforto crescente. De repente, o som de um estrondo ecoou, vindo da cozinha. Era um barulho assustador, algo pesado caindo. As pessoas se viraram. A conversa parou. Vicente instintivamente correu até o som, sua mente em alerta. Quando chegou à cozinha, a cena que se desenrolou diante dele era um pesadelo. A porta estava entreaberta, e no chão, um dos chefes estava caindo, em meio a panelas e ingredientes espalhados. "Socorro!" gritou um dos cozinheiros em desespero. Mas Vicente não conseguia desviar o olhar. No canto da cozinha algo reluziu sob a luz amarelada. Ele se aproximou e o coração parou. Era um colar. Um colar que ele conhecia bem. O mesmo que Clara estava usando. Era inconfundível, 2 corações entrelaçados. Aquele colar, Vicente sabia, tinha pertencido à sua esposa, Laura. Ele levou a mão à boca, sentindo a respiração ficar pesada. O ar parecia mais denso, e a expressão de Clara ao fundo se transformou em confusão e horror. "Clara, o que você está fazendo com isso?" A voz de Vicente saiu mais alta do que ele pretendia. O ambiente estava em pânico, mas ele estava focado nela. O coração batia forte, a adrenalina disparada. O olhar dela se encheu de lágrimas, e ele sentiu o nó na garganta apertar mais. "Vicente, eu posso explicar." A voz dela tremia, enquanto todo o resto sumia. Mas antes que Clara pudesse concluir, outro barulho cortou o ar. Um homem surgiu na entrada da cozinha, ofegante e pálido. "Ela precisa de ajuda. Clara, você não deveria estar aqui." As palavras dele eram apressadas, cheias de urgência e pânico. A tensão aumentou. Vicente olhou de um lado para o outro, sem entender. "O que está acontecendo?" Sua voz saiu baixa, mas firme. O homem se virou para Vicente, ignorando a presença da artista. "Ela tem uma doença, mas não é terminal. É mais complicado. Ele hesitou, a luta interna evidente em seus olhos. "Ela está em perigo. Estão atrás dela. Você precisa proteger ela." Vicente estava paralisado. O que ele pensava que era simplesmente uma conversa sobre o passado agora se tornava uma tempestade perigosa. A verdade estava se revelando, e ele estava no centro daquilo. Clara, frágil e apertada entre as revelações, olhou para Vicente, esperando que ele entendesse. "Eu fui forçada a usar isso para esconder quem eu realmente sou. Eles querem me pegar por causa do meu pai. Ele está em problemas com pessoas perigosas, e eu não tenho escolha." Vicente sentiu a cabeça girar. Cada palavra dela cortava mais fundo. O que era real? Ele mal tinha tido tempo para lidar com o que sentia por Clara, e agora todo esse novo peso caía sobre ele. O que ele deveria fazer? Proteger seus sentimentos ou protegê-la dele mesmo? Ele estava entre a emoção e o caos, uma linha tênue que poderia se romper a qualquer momento. Ele respirou fundo, tentando juntar os pedaços. "Por que você não me contou antes? O que mais você esconde?" A verdade estava escorregando entre os dedos dele, e a confusão se tornava mais intensa. Enquanto Vicente lutava para decifrar a nova situação, uma sirene distante ecoou, aumentando a sensação de urgência. O que estava prestes a acontecer? Clara estava no meio de tudo isso, e ele não sabia se conseguiria segurá-la. O destino estava mudando novamente, e eles poderiam estar prestes a cruzar um caminho sem volta. Vicente sentiu um instante suspenso, como se o universo tivesse parado. O olhar de Clara pesava sobre ele, e sua dúvida subia como uma tempestade. Ele queria saber mais,
mas ao mesmo tempo o medo de se aproximar o impedia de agir. Clara manteve-se em silêncio, os lábios entreabertos, pronta para compartilhar aquele segredo que poderia mudar tudo. Mas antes que ela pudesse falar, a luz da taverna piscou novamente e o vento pareceu sussurrar entre as mesas. Vicente sentiu um desconforto crescente. De repente, o som de um estrondo ecoou, vindo da cozinha. Era um barulho assustador, algo pesado caindo. As pessoas se viraram, a conversa parou. Vicente instintivamente correu até o som, sua mente em alerta. Quando chegou à cozinha, a cena que se desenrolou diante dele era um pesadelo. A porta estava entreaberta e uma das cozinheiras estava caída, em meio a panelas e ingredientes espalhados. "Socorro!" gritou um dos cozinheiros, em desespero. Mas Vicente não conseguia desviar o olhar. No canto da cozinha, algo reluziu sob a luz amarelada. Ele se aproximou e o coração parou. Era um colar que ele conhecia bem, o mesmo que Clara estava usando. Era inconfundível. 2 corações entrelaçados. Aquele colar, Vicente sabia, tinha pertencido à sua esposa, Laura. Ele levou a mão à boca, sentindo a respiração ficar pesada. O ar parecia mais denso, e a expressão de Clara ao fundo se transformou em confusão e horror. "Clara, o que você está fazendo com isso?" A voz de Vicente saiu mais alta do que ele pretendia. O ambiente estava em pânico, mas ele estava focado nela. O coração batia forte, a adrenalina disparada. O olhar dela se encheu de lágrimas, e ele sentiu o nó na garganta apertar mais. "Vicente, eu posso explicar." A voz dela tremia, enquanto todo o resto sumia. Mas antes que Clara pudesse concluir, outro barulho cortou o ar. Um homem surgiu na entrada da cozinha, ofegante e pálido. "Ela precisa de ajuda. Clara, você não deveria estar aqui." As palavras dele eram apressadas, cheias de urgência e pânico. A tensão aumentou. Vicente olhou de um lado para o outro sem entender. "O que está acontecendo?" Sua voz saiu baixa, mas firme. O homem se virou para Vicente, ignorando a presença da artista. "Ela tem uma doença, mas não é terminal. É mais complicado." Ele hesitou, a luta interna evidente em seus olhos. "Ela está em perigo, e estão atrás dela. Você precisa proteger ela." Vicente estava paralisado. O que ele pensava que era simplesmente uma conversa sobre o passado, agora se tornava uma tempestade perigosa. A verdade estava se revelando, e ele estava no centro daquilo. Clara, frágil e apertada entre as revelações, olhou para Vicente, esperando que ele entendesse. "Eu fui forçada a usar isso, para esconder quem eu realmente sou. Eles querem me pegar por causa do meu pai. Ele está em problemas com pessoas perigosas, e eu não tenho escolha." Vicente sentiu a cabeça girar. Cada palavra dela cortava mais fundo. O que era real? Ele mal tinha tido tempo para lidar com o que sentia por Clara, e agora todo esse novo peso caía sobre ele. O que ele deveria fazer? Proteger seus sentimentos ou protegê-la dele mesmo? Ele estava entre a emoção e o caos, uma linha tênue que poderia se romper a qualquer momento. Ele respirou fundo, tentando juntar os pedaços. "Por que você não me contou antes? O que mais você esconde?" A verdade estava escorregando entre os dedos dele, e a confusão se tornava mais intensa. Enquanto Vicente lutava para decifrar a nova situação, a sirene distante ecoou novamente. Mas desta vez, não era apenas uma sirene qualquer. A tensão no ar aumentou quando várias luzes azuis e vermelhas começaram a iluminar a taverna. A polícia estava chegando. Vicente olhou para Clara, o medo refletido em seus olhos. O que estava prestes a acontecer? Nesse momento, algo inesperado aconteceu. A porta da cozinha se abriu com força e 2 homens entraram,
armados e com rostos cobertos. Um deles apontou para Clara, gritando: "É ela! Peguem-na!" O pânico se espalhou pela taverna. As pessoas começaram a gritar, a situação se tornando caos absoluto. Vicente sentiu o impulso. Ele não podia deixá-la ser levada. "Clara, corre!" gritou Vicente, tentando proteger o que havia surgido como uma nova esperança e um antigo fantasma. Mas antes que Clara pudesse se mover, o homem que havia avisado Vicente agarrou seu braço, puxando-a para longe. "Você não pode sair. Eles vão machucá-la." Vicente lançou-se em direção a ela, os instintos assumindo o controle. O caos só aumentava, e em meio à gritaria, Vicente teve um vislumbre de algo brilhando no chão. Um celular. Ele se agachou para pegar, e ao olhar a tela, o sangue sumiu de seu rosto. Era uma mensagem: "Se você não trouxer Clara, seu passado voltará para assombrá-lo." A realidade desmoronou ao seu redor. O que ele havia escolhido acreditar estava prestes a ser destruído novamente. E agora, com o destino de Clara em suas mãos, ele precisava decidir: proteger alguém que poderia estar ligada ao seu passado ou arriscar tudo. Vicente estava paralisado. A mensagem no celular parecia um pesadelo ao qual ele não conseguia acordar. Ele olhou para Clara, que estava colada na parede da cozinha, o olhar de pavor profundo. O agente misterioso que tentava proteger Clara agora se tornava sua maior ameaça. O homem vestido de pânico entre eles não ajudava em nada. Enquanto ele falava, as palavras pareciam flutuar no ar sem sentido. "Você tem que ir! Eles estão atrás de você!" ele gritou enquanto olhava fixamente para Vicente, como se tivesse visto um fantasma. Vicente sentiu a adrenalina correr pelas veias. Proteger quem? Sua voz saiu um rosnado, cada um deles lutando para entender a nova realidade. O caos na taverna aumentava. As pessoas gritavam. Algumas começavam a sair desesperadas, enquanto outras gravitaram em torno do que estava acontecendo. Então, um barulho ensurdecedor cortou a tensão. A porta principal se escancarou e mais homens armados entraram na taverna. Vicente sentiu seu estômago revirar. Um deles, maior que os outros, apontou a arma para o teto e disparou. O som do tiro ecoou, e o barulho da conversa virou gritos agudos. Vicente não conseguiu mais raciocinar. O homem que estava segurando Clara agora estava mais preocupado em sobreviver. "Vá, agora!" gritou Vicente, enquanto empurrava o desconhecido e avançava em direção a Clara, incapaz de deixá-la só. O olhar dele se cruzou, e ele viu, por um instante, um fio de esperança nos olhos dela. Mas então, algo mudou. Clara passou a mão pelo colar e, em um movimento desesperado, ele puxou um pequeno dispositivo de seu bolso e apertou. Um feixe de luz cortou a cozinha e, num zumbido ensurdecedor, uma imagem holográfica surgiu no ar. Clara em pé, mas ao seu lado, uma figura que Vicente conhecia bem. Laura, a mulher que ele havia perdido. "Esses homens estão atrás de Clara por causa de mim. O que você está prestes a descobrir vai mudar tudo." O holograma estava distorcido, mas a voz de Laura tremia a estrutura de Vicente, desmanchando sua realidade e revivendo sua dor. Clara hesitou, claramente assustada. "Vicente, eu não sou quem você pensa. Eu sou a filha de Laura." As palavras dela caíram como uma bomba. Vicente voltou o olhar para o holograma onde Laura sorria, e a imagem se desfazia lentamente. Não, isso não pode ser verdade. Ele precisava de um ar. O passado e o presente estavam se colidindo de uma maneira que não fazia sentido. "Mas você..." A confusão tomou conta dele. As memórias vinham à tona. Clara se parecia com Laura, mas essa era a linha que ele não podia cruzar. "Eles querem me pegar porque sou a única que sabe o que o meu pai fez. E como isso envolve você?" Clara implorou.
os olhos cheios de lágrimas. Os homens armados começaram a avançar e Vicente percebeu que a situação estava se tornando insustentável. A taverna estava em pânico e ele tinha que decidir rapidamente. Você está me dizendo que você é filha da minha ex-mulher? A mulher que eu perdi? A incredulidade e a dor se misturavam, formando um nó em sua garganta. Sim, o meu pai, ele se envolveu em algo, e não posso deixar que o que ele fez... As palavras mal deixavam seus lábios, quando Vicente se viu puxando-a para perto dele. Ele poderia deixar tudo isso ir, mas o instinto protetor tomou conta dele. Mas ao mesmo tempo, havia comoção em seu coração, a dor de um amor perdido e a esperança de algo novo se esbarravam em sua alma. Clara, eu não posso. Ele balançou a cabeça, um turbilhão de sentimentos passando por ele. O passado que ele pensou ter enterrado, agora estava de volta, mais vivo do que nunca. A pressão aumentava. Os homens armados estavam a poucos passos. Vicente sentiu o mundo girar ao redor dele. Você precisa entender. Mas antes que pudesse terminar, um dos bandidos atirou para o alto de novo. E Vicente sabia que as escolhas dele não eram só sobre ele mesmo. Era hora de decidir se protegeriam um ao outro ou se o desejo de escapar daquele pesadelo o separaria para sempre. Ele respirou fundo, gritando: "Corra, Clara! Agora!" No instante que ela se virou, um movimento no canto da cozinha fez com que os dois olhassem para trás. A taverna estava prestes a desmoronar, e Vicente tinha apenas um segundo para arriscar tudo pelo futuro de Clara, assim como por seu próprio coração. O que viria a seguir? Ele não sabia, mas os segredos estavam à espreita, e Vicente precisava enfrentá-los mais uma vez. Vicente estava paralisado. A mensagem no celular parecia um pesadelo ao qual ele não conseguia acordar. Ele olhou para Clara, que estava colada na parede da cozinha, o olhar de pavor profundo. O agente misterioso que tentava proteger Clara agora se tornava sua maior ameaça. O homem vestido de pânico entre eles não ajudava em nada. Enquanto ele falava, as palavras pareciam flutuar no ar, sem sentido. "Você tem que ir. Eles estão atrás de você", ele gritou, enquanto olhava fixamente para Vicente, como se tivesse visto um fantasma. Vicente sentiu a adrenalina correr pelas veias. Proteger quem? Sua voz saiu um rosnado, cada um deles lutando para entender a nova realidade. O caos na taverna aumentava. As pessoas gritavam, algumas começavam a sair desesperadas, enquanto outras gravitaram em torno do que estava acontecendo. Então, um barulho ensurdecedor cortou a tensão. A porta principal se escancarou e mais homens armados entraram na taverna. Vicente sentiu seu estômago revirar. Um deles, maior que os outros, apontou a arma para o teto e disparou. O som do tiro ecoou e o barulho da conversa virou gritos agudos. Vicente não conseguiu mais raciocinar. O homem que estava segurando Clara agora estava mais preocupado em sobreviver. "Vá, agora!" gritou Vicente, enquanto empurrava o desconhecido e avançava em direção a Clara, incapaz de deixá-la só. O olhar dele se cruzou e ele viu, por um instante, um fio de esperança nos olhos dela. Mas então, algo mudou. Clara passou a mão pelo colar e, em um movimento desesperado, ele puxou um pequeno dispositivo de seu bolso e apertou. Um feixe de luz cortou a cozinha e, num zumbido ensurdecedor, uma imagem holográfica surgiu no ar. Clara em pé, mas ao seu lado uma figura que Vicente conhecia bem, Laura, a mulher que ele havia perdido. "Esses homens estão atrás de Clara, por causa de mim. O que você está prestes a descobrir vai mudar tudo." O holograma estava distorcido, mas a voz de Laura tremia a estrutura de Vicente, desmanchando sua realidade e revivendo sua dor. Clara hesitou, claramente assustada. "Vicente, eu não sou quem você pensa.
Eu sou a filha de Laura. As palavras dela caíram como uma bomba. Vicente voltou o olhar para o holograma onde Laura sorria, e a imagem se desfazia lentamente. Não, isso não pode ser verdade. Ele precisava de um ar. O passado e o presente estavam se colidindo de uma maneira que não fazia sentido. Mas você... A confusão tomou conta dele. As memórias vinham à tona. Clara se parecia com Laura. Essa era a linha que ele não podia cruzar. Eles querem me pegar porque sou a única que sabe o que o meu pai fez. E como isso envolve você? Clara implorou, os olhos cheios de lágrimas. Os homens armados começaram a avançar, e Vicente percebeu que a situação estava se tornando insustentável. A taverna estava em pânico, e ele tinha que decidir rapidamente. Você está me dizendo que você é filha da minha ex-mulher, a mulher que eu perdi. A incredulidade e a dor se misturavam, formando um nó em sua garganta. Sim, o meu pai, ele se envolveu em algo e não posso deixar que o que ele fez. As palavras mal deixavam seus lábios quando Vicente se viu puxando-a para perto dele. Ele poderia deixar tudo isso ir, mas um instinto protetor tomou conta dele. Mas ao mesmo tempo, havia comoção em seu coração. A dor de um amor perdido e a esperança de algo novo se esbarravam em sua alma. Clara, eu não posso. Ele balançou a cabeça, um turbilhão de sentimentos passando por ele. O passado que ele pensou ter enterrado agora estava de volta, mais vivo do que nunca. A pressão aumentava. Os homens armados estavam a poucos passos. Vicente sentiu o mundo girar ao redor dele. Você precisa entender. Mas antes que pudesse terminar, um dos bandidos atirou para o alto de novo. E Vicente sabia que as escolhas dele não eram só sobre ele mesmo. Era hora de decidir se protegeriam um ao outro ou se o desejo de escapar daquele pesadelo o separaria para sempre. Ele respirou fundo, gritando: "Corra, Clara! Agora!" No instante que ela se virou, um movimento no canto da cozinha fez com que os dois olhassem para trás. A taverna estava prestes a desmoronar, e Vicente tinha apenas um segundo para arriscar tudo pelo futuro de Clara, assim como por seu próprio coração. E então, como um estalo, a luz do holograma piscou intensamente, criando uma nova dimensão na sala. Vicente sentiu um choque. Uma verdadeira imagem de Laura apareceu, mas não como ele a lembrava. Os olhos dela estavam negros e seu sorriso se contorceu. Vicente, você não sabe o poder que Clara realmente possui. A imagem mudou. Clara estava de pé. Ela não é apenas filha dela. Clara é a chave. Vicente ficou sem palavras. Clara era mais do que uma artista com segredos. Ela era algo profundamente enterrado no passado que ele mal conseguia entender. O holograma sumiu e os homens se aproximaram abruptamente. Ele pensou que sabia tudo, mas agora dúvidas começaram a corroer seu coração. O que mais ele não sabia? E mais importante, quem realmente era Clara? O barulho da confusão voltou com força e Vicente, em um ato de desespero, segurou Clara e decidiu que qualquer que fosse a verdade, eles teriam que enfrentá-la juntos. Mas o que viria a seguir poderia mudar tudo. Vicente estava paralisado. A mensagem no celular parecia um pesadelo ao qual ele não conseguia acordar. Ele olhou para Clara, que estava encostada na parede da cozinha, o olhar de pavor profundo. O agente misterioso que tentava proteger Clara agora se tornava sua maior ameaça. O homem vestido de pânico entre eles não ajudava em nada. Enquanto ele falava, as palavras pareciam flutuar no ar, sem sentido. Você tem que ir. Eles estão atrás de você, gritou o homem. Seu olhar fixo em Vicente, como se tivesse visto um fantasma. Vicente sentiu a adrenalina correr por suas veias. Proteger quem? Sua voz saiu um rosnado,
e ambos lutavam para entender aquela nova realidade caótica. O barulho na taverna só aumentava. As pessoas começavam a gritar. Algumas se apressavam para sair, enquanto outras se aglomeravam, assustadas, ao redor do que estava acontecendo. Então um barulho ensurdecedor cortou a tensão. A porta principal se escancarou e mais homens armados invadiram a taverna. Vicente sentiu seu estômago revirar. Um deles, maior que os outros, apontou a arma para o teto e disparou. O som do tiro ecoou. A conversa virou gritos agudos. Vicente não conseguiu mais raciocinar. O homem que segurava Clara agora estava mais preocupado em sobreviver. Vá, agora! Gritou Vicente, empurrando o desconhecido e se dirigindo para Clara, incapaz de deixá-la sozinha. O olhar dele se cruzou. Ele viu por um instante um fio de esperança nos olhos dela. Mas então algo mudou. Clara passou a mão pelo colar e, em um movimento desesperado, puxou um pequeno dispositivo de seu bolso e apertou. Um feixe de luz cortou. A cozinha, e num zumbido ensurdecedor, uma imagem holográfica surgiu no ar. Clara em pé, mas ao seu lado, uma figura que Vicente conhecia bem. Laura, a mulher que ele havia perdido. Esses homens estão atrás de Clara por causa de mim. O que você está prestes a descobrir vai mudar tudo. O holograma estava distorcido, mas a voz de Laura atravessou os sentimentos de Vicente como um punhal, desmanchando sua realidade e revivendo sua dor. Clara hesitou, claramente assustada. Vicente, eu não sou quem você pensa. Eu sou a filha de Laura. As palavras dela caíram como uma bomba. Vicente voltou o olhar para o holograma, onde Laura sorria, e a imagem se desfazia lentamente, levando consigo um pedaço de sua sanidade. Não, isso não pode ser verdade. Ele precisava de ar. O passado e o presente colidiam de um jeito que não fazia sentido. Mas a confusão tomou conta dele. As memórias vinham à tona. Clara se parecia com Laura, mas isso era uma linha que ele não podia cruzar. Eles querem me pegar porque sou a única que sabe o que meu pai fez. E como isso envolve você? Clara implorou, os olhos cheios de lágrimas. As palavras dançavam entre as sombras da sala. A tensão se tornava palpável. Os homens armados começaram a avançar. Vicente percebeu que a situação estava prestes a se tornar insustentável. A taverna estava em pânico e ele tinha que decidir rapidamente. Você está me dizendo que você é filha da minha ex-mulher? A mulher que eu perdi? A incredulidade e a dor se misturavam, formando um nó em sua garganta. Sim, meu pai, ele se envolveu em algo e não posso deixar que o que ele fez. As palavras mal deixavam seus lábios quando Vicente se voltou para ela, sentindo a urgência do momento. Mas a luz do holograma voltou a piscar, e Vicente preparou-se. Então uma explosão repentina de luz e som irrompeu, um clarão que deixou todos atordoados. Vicente fechou os olhos. Quando ele abriu novamente, tudo parecia diferente. No lugar onde eles estavam, agora, havia um ambiente mais sombrio. As paredes tinham mudado de cor. Os rostos das pessoas estavam distorcidos em expressões grotescas. De repente, Vicente percebeu. Não era mais uma taverna apanhada pelo caos. Eles estavam em um tipo de antecâmara. E no centro, uma cadeira iluminada iluminava a figura de um homem que parecia saber mais do que todos ali. Esse homem era seu pai. Vicente, eu sabia que você viria. A voz dele reverberava, cheia de poder. Clara é a chave não só para o seu passado, mas para um futuro que está por vir. O chão tremeu. Vicente mal conseguia entender. A figura de seu pai, há muito perdida em suas memórias, agora reaparecia como um fantasma cheio de segredos. Ele olhou para Clara, que também estava em choque. Você é? O que você tem a ver com isso?
A resposta dela se solidificou no ar, mas mal chegou a ser pronunciada. Os laços da família vão além do sangue. Clara está conectada ao que foi feito e precisará de você para terminar a missão. Você nunca saiu do meu plano, Vicente. É hora de entender de uma vez por todas. Vicente sentiu seu coração disparar. O que estava prestes a acontecer? Ele não sabia ao certo. Mas agora, a revelação de que Clara era mais que filha de sua ex-mulher e a presença de seu pai exigiam respostas, e a verdade estava cavando fundo na alma dele. E enquanto a taverna desmoronava ao fundo, uma nova tempestade de incertezas se formava, envolvendo-os em um turbilhão de escolhas que poderiam mudar para sempre o que eles acreditavam ser. Vicente estava paralisado. O holograma de Laura se meio desvanecia e, com ele, todo o peso da culpa que ele havia carregado. O chão tremia sob seus pés, enquanto as palavras ainda ecoavam em sua mente. Clara era filha de sua ex-esposa? O que ele deveria fazer com essa informação? Mas ele não teve tempo de processar as revelações. O homem que havia entrado em pânico, que insistia que Clara precisava fugir, se virou para Vicente e gritou: "Ela não é a única. Você precisa ir também." Antes que Vicente pudesse perguntar o que aquilo significava, a realidade ao redor deles começou a se distorcer. Tudo ao seu redor parecia girar, como se o mundo estivesse desmoronando. A taverna, antes cheia de vida e risadas, desaparecia sob uma camada de sombras e ruídos distantes. O que estava acontecendo? Para onde estavam sendo levados? A figura de seu pai se aproximou na escuridão, mas sua essência se transformou. "Vicente, minha presença aqui é uma questão de sobrevivência. Você não pode estar aqui. Isso não é seguro." Um raio de luz cortou a escuridão, mas não era uma luz de esperança. Era tamanho desespero que... Vicente sentiu a pressão no peito aumentar. "Mas como? O que você quer dizer com isso?" questionou Vicente, seu coração batendo forte. O ambiente pulsava com a intensidade do que estava se desenrolando. "Você precisa entender. Clara não é só sua ex-esposa. Ela também é o elo com um passado que você não conhece. O que aconteceu com seu pai acontece de novo, e você está preso no meio disso." Neste momento, o homem desconhecido que havia surgido na cozinha fez um movimento. Ele se virou para Vicente com um olhar que congelava o sangue. "Você precisa saber a verdade, Vicente. Clara não está só em perigo. Você também está. Eles atrás de você não são apenas caçadores." Ele hesitou. "São seus próprios aliados." "A quem você se refere?" Vicente gritou, sentindo a realidade escorregar ainda mais entre seus dedos. Ele olhou para Clara, que estava aturdida, mas com um olhar de compreensão crescente, uma expressão de terror e confusão misturadas. Então, tudo ficou em silêncio. O barulho da agitação lá fora desapareceu, e Vicente pôde ouvir o seu próprio coração acelerado, enquanto a tensão pairava no ar. O homem começou a ficar agitado, e em um ato inesperado, ele puxou uma máscara do bolso e a colocou rapidamente. "Eles estão aqui. Precisamos ir agora!" gritou. Vicente não conseguia mais acompanhar. "Quem? O que você sabe? Você precisa acreditar em mim." A voz dele ecoava com urgência. "Eu sou aquele que tentou te proteger. Sua verdadeira ligação com Clara vai além dela ser filha de Laura. Você fez parte de algo que não entende." E antes que ele pudesse explicar mais, um estrondo cortou a escuridão. As paredes da caverna começaram a se fechar como um colapso iminente. "Não!" Clara agarrou Vicente, puxando-o para mais perto dela. "Isso não pode estar acontecendo." Mas antes que alguém pudesse se mover, um grupo de homens armados irrompeu da escuridão, cercando-os como predadores prontos para atacar. Vicente sentiu o frio na espinha. Eles estavam prontos para lutar,
Mas havia algo mais sombrio no olhar de um dos homens. Uma intimidade desgastada. A ideia de que aqueles rostos poderiam ser familiares começou a se infiltrar em sua mente. Mas seus pensamentos foram abruptamente interrompidos. O homem que tinha avisado que Clara estava em perigo saiu da frente, expondo o colar que Vicente conhecia bem. "Não!" Vicente gritou, sentindo o chão se abrir sob seus pés. "Você não pode fazer isso!" O homem sorriu de forma letal, e Vicente percebeu a verdade. Era um plano que se estendia muito além de seu entendimento. Os caçadores não eram rivais, eram aliados de um passado que Vicente não achava que voltaria a assombrá-lo. Clara, com a expressão mais angustiada que já tinha visto, olhou diretamente para Vicente. "Não podemos mais ficar aqui", disse ela, sua voz baixa, mas firme. O espaço ao redor deles tremeu de novo, e Vicente tomou uma decisão. Ele segurou a mão de Clara e, em um movimento repentino, puxou-a em direção à saída em meio ao caos. "Vamos! Precisamos sair!" Mas enquanto eles corriam, Vicente sentiu uma corda invisível puxá-lo de volta. Era um fio de sua própria história, entrelaçado com uma verdade impossível de ignorar. Ele não estava apenas correndo de perigos exteriores. Estava fugindo de algo dentro dele, um abismo que poderia descer a qualquer momento, engolindo tudo. E ao olhar para Clara, ele percebeu: não eram apenas as sombras que poderiam se tornar realidades indesejadas. Havia segredos em seu passado que estavam prestes a se revelar de uma forma devastadora. "Clara, eu..." Mas antes que pudesse terminar a frase, a escuridão os envolveu novamente, e tudo o que Vicente conhecia tornou-se uma nova camada de mistério. Vicente estava paralisado. O holograma de Laura se desvanecia, e com ele todo o peso da culpa que ele havia carregado. O chão tremia sob os seus pés, enquanto as palavras ainda ecoavam em sua mente. Clara era filha de sua ex-esposa? O que ele deveria fazer com essa informação? Mas ele não teve tempo de processar as revelações. O homem que havia entrado em pânico, que insistia que Clara precisava fugir, se virou para Vicente e gritou: "Ela não é a única. Você precisa ir também." Antes que Vicente pudesse perguntar o que aquilo significava, a realidade ao redor deles começou a se distorcer. Tudo parecia girar violentamente, como se o mundo estivesse desmoronando. A taverna, antes cheia de vida e risadas, desaparecia sob uma camada de sombras e ruídos distantes. O que estava acontecendo? Para onde estavam sendo levados? Quando a luz finalmente estabilizou, Vicente se viu em um novo espaço, uma sala fria e escura, com paredes de pedra nua. E ali no centro, uma figura conhecida fez Vicente desacelerar o coração. Era o pai de Clara. O homem parecia mais envelhecido, o olhar cansado e uma cicatriz marcava seu rosto. "Você finalmente veio", disse ele, como se esperasse por aquele momento a vida inteira. "Vicente, você e Clara não têm ideia do que está em jogo aqui." O pânico tomou conta. Vicente olhou para Clara, que estava próxima, lutando contra a confusão. "O que ele está fazendo aqui? O que você sabe sobre nós?" Sua voz estava tingida com desespero. "Eu sei que você sempre foi um peão no meu jogo", o pai de Clara falou, sua voz rouca como se tivesse passado anos escondido. "Vocês dois, juntos têm o poder de mudar tudo, mas também são a essência da destruição." Um frio percorreu a espinha de Vicente. "O que você quer dizer com isso?" A expressão do homem endureceu. "Seu pai, Vicente, ele me deixou para trás. A conexão entre nós é maior do que qualquer um sabe. E agora, a única maneira de impedir que tudo isso desmorone é trabalhar junto." Vicente estava em choque. "O que você sabe sobre o meu pai?"
As palavras saíram como um sussurro, quase ensaiadas, mas carregadas de dor. Ele foi quem começou tudo isso. O colar que Clara usa foi uma oferta, um modo de tentar consertar o que foi quebrado. Mas não era só amor, era também poder. O poder de decidir o destino de muitas vidas. O homem então se virou para Clara, a tristeza enraizada em seu olhar. Isso é uma maldição, Clara. Você precisa entender. Você não é apenas uma filha. Você é uma arma. As palavras caíram pesadas e Vicente sentiu que o chão sob eles vacilava. Uma arma? Você está dizendo que ela pode ser usada? Sim, o pai de Clara gritou, desesperado. E o seu pai sabe disso. Ele está por trás de tudo. Isso não faz sentido. Vicente se sentiu como se estivesse em um furacão de emoções. A culpa, o medo, a raiva, tudo misturado em um coquetel explosivo dentro dele. Não era apenas a vida de Clara em jogo, era a dele. Eles estão aqui. O homem olhou para a porta como se esperasse que os bandidos entrassem a qualquer momento. Você precisa acordar para a verdade, Vicente. O colar não é só um pedaço de joia. É a chave que pode liberar o que há de mais obscuro. Antes que pudesse terminar, a porta deu uma cabeçada e arrebentou, revelando um grupo de homens armados. O terror tomou conta. Vicente sentiu o impulso de correr. Mas antes que pudesse se mover, Clara fez algo surpreendente. Ela se pôs na frente de Vicente com uma expressão de determinação. Não faça isso! Não vão levar ninguém! A chama nos olhos dela teimava como um sinal de esperança em meio ao desespero. Então, em um movimento rápido, Clara puxou o colar e gritou: "Libere o que está aprisionado!" Uma onda de luz intensa envolveu o espaço, e Vicente mal pôde acreditar no que viu. O colar começou a brilhar, e uma figura nebulosa se levantou do chão, uma presença palpável que parecia vibrar com poder e raiva. "Clara, não! O que você fez?" Vicente gritou, uma mistura de pavor e fascínio. Ele nunca havia visto nada igual, e a imagem se moldava em uma forma que lhe era muito familiar. "É hora da verdade." Clara gritou de novo, e o brilho se intensificou, inundando o lugar com uma luz ofuscante. Vicente, ofuscado, tentava entender o que estava acontecendo quando avistou, na neblina, o rosto que lhe era tão conhecido. Era Laura, mas não a lembrança doce e nostálgica que ele guardava, e sim uma versão que irradiava garra e fúria. "Vicente!" ecoou a voz de Laura, e tudo parou. A realidade estava se desfazendo em sua frente, e Vicente se viu em um dilema profundo. O que realmente estava em jogo? O que espera por ele naquele colar? E enquanto a luz iluminava o espaço, Vicente percebeu que a verdade poderia ser tão devastadora quanto a dor que ele havia escondido por tanto tempo. O que mais Clara e seu pai esconderam? Que tipo de poder eles estavam prestes a libertar? E quais seriam as consequências dessa revelação chocante que transformaria tudo o que ele pensava conhecer? Vicente estava paralisado. O holograma de Laura se desvanecia e, com ele, todo o peso da culpa que ele havia carregado. O chão tremia sob os seus pés enquanto as palavras ainda ecoavam em sua mente. Clara era filha de sua ex-esposa? O que ele deveria fazer com essa informação? Mas ele não teve tempo de processar as revelações. O homem que havia entrado em pânico, que insistia que Clara precisava fugir, se virou para Vicente e gritou: "Ela não é a única! Você precisa ir também!" Antes que Vicente pudesse perguntar o que aquilo significava, a realidade ao redor deles começou a se distorcer. Tudo parecia girar violentamente, como se o mundo estivesse desmoronando. A taverna, antes cheia de vida e risadas, desaparecia sob uma camada de sombras e ruídos distantes. O que estava acontecendo? Para onde estavam sendo levados?
Quando a luz finalmente estabilizou, Vicente se viu em um novo espaço, uma sala fria e escura, com paredes de pedra nua. E ali, no centro, uma figura conhecida fez Vicente desacelerar o coração. Era o pai de Clara. O homem parecia mais envelhecido. O olhar cansado e uma cicatriz marcava seu rosto. Você finalmente veio, disse ele, como se esperasse por aquele momento a vida inteira. Vicente, você e Clara não têm ideia do que está em jogo aqui. O pânico tomou conta. Vicente olhou para Clara, que estava próxima, lutando contra a confusão. O que ele está fazendo aqui? O que você sabe sobre nós? Sua voz estava tingida, com desespero. Eu sei que você sempre foi um peão no meu jogo, o pai de Clara falou, sua voz rouca como se tivesse passado anos escondido. Vocês dois, juntos, têm o poder de mudar tudo, mas também são a essência da destruição. Um frio percorreu a espinha de Vicente. O que você quer dizer com isso? A expressão do homem endureceu. Seu pai, Vicente. Ele me deixou para trás. A conexão entre nós é maior do que qualquer um sabe. E agora, a única maneira de impedir que tudo isso desmorone é trabalhar junto. Vicente estava em choque. O que você sabe sobre o meu pai? As palavras saíram como um sussurro, quase ensaiadas, mas carregadas de dor. Ele foi quem começou tudo isso. O colar que Clara usa foi uma oferta, um modo, de tentar consertar o que foi quebrado. Mas não era só amor. Era também poder. O poder de decidir o destino de muitas vidas. O homem então se virou para Clara, a tristeza enraizada em seu olhar. Isso é uma maldição, Clara. Você precisa entender. Você não é apenas uma filha, você é uma arma. As palavras caíram pesadas, e Vicente sentiu que o chão sob eles vacilava. Uma arma? Você está dizendo que ela pode ser usada? Sim. O pai de Clara gritou, desesperado. E o seu pai sabe disso. Ele está por trás de tudo. Isso não faz sentido. Vicente se sentiu como se estivesse em um furacão de emoções. A culpa, o medo, a raiva, tudo misturado em um coquetel explosivo dentro dele. Não era apenas a vida de Clara em jogo, era dele. Eles estão aqui. O homem olhou para a porta, como se esperasse que os bandidos entrassem a qualquer momento. Você precisa acordar para a verdade, Vicente. O colar não é só um pedaço de joia, é a chave que pode liberar o que há de mais obscuro. Antes que pudesse terminar, a porta deu uma cabeçada e arrebentou, revelando um grupo de homens armados. O terror tomou conta. Vicente sentiu o impulso de correr. Mas antes que pudesse se mover, Clara fez algo surpreendente. Ela se pôs na frente de Vicente, com uma expressão de determinação. Não faça isso. Não vão levar ninguém. A chama nos olhos dela queimava como um sinal de esperança em meio ao desespero. Então, em um movimento rápido, Clara puxou o colar e gritou. Libere o quê? Está aprisionado. Uma onda de luz intensa envolveu o espaço e Vicente mal pôde acreditar no que viu. O colar começou a brilhar e uma figura nebulosa se levantou do chão, uma presença palpável que parecia vibrar com poder e raiva. Clara, não! O que você fez? Vicente gritou, uma mistura de pavor e fascínio. Ele nunca havia visto nada igual, e a imagem se moldava em uma forma que lhe era muito familiar. É hora da verdade! Clara gritou de novo, e o brilho se intensificou, inundando o lugar com uma luz ofuscante. Vicente, ofuscado, tentava entender o que estava acontecendo, quando avistou na neblina o rosto que lhe era tão conhecido. Era Laura, mas não a lembrança doce e nostálgica que ele guardava, e sim uma versão que irradiava garra e fúria. Vicente! Ecoou a voz de Laura. E tudo parou. A verdade não é o que você pensa. Você nunca saiu do meu plano. A expressão de Laura, grave, atravessando com suas palavras a atmosfera elétrica do lugar. Vicente sentiu o chão tremer sob seus pés. Não! O que você está fazendo aqui?
a incredulidade estampada em seu rosto. Vicente, existe algo que não sei se você está pronto para ouvir. Laura disse, seus olhos fixos nos dele, transbordando com emoção. Clara não é sua filha. Ela é sua irmã. O ar ficou pesado. Vicente mal conseguiu processar. A revelação ressoou como um trovão. O quê? Isso não faz sentido. Ele sentiu a cabeça girar, as peças do quebra-cabeça se tornando ainda mais confusas. Seu pai fez um acordo. Eu não pude impedir as coisas. E Clara? É o resultado disso. O choque na expressão de Laura era sincero, mas Vicente queria gritar. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Clara, em desespero, olhou para Vicente. Vicente, eu não sabia. Por favor, me acredite. As lágrimas escorriam por seu rosto. Mas Vicente estava paralisado. O que mais ele não sabia? A verdade estava agora mais distante do que nunca. E enquanto a confusão tomava conta, ele percebeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. E a batalha apenas estava começando. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons alaranjados, enquanto a cidade se preparava para a noite. No topo do morro, Lucas e Ana se encararam, suas respirações pesadas ecoando na brisa suave. O peso das decisões passadas estava prestes a se desfazer. O confronto final com o grupo rival os aguardava. É agora ou nunca, disse Lucas, com a voz trêmula. Vamos acabar com essa história. Ana assentiu, o coração disparado. A adrenalina corria por suas veias. O gosto de liberdade estava próximo, mas a expectativa a fazia sentir um nó na garganta. Era tudo ou nada. A noite poderia mudar tudo. Os dois desceram o morro, a luz da lua refletindo em seus rostos. Quando chegaram ao ponto de encontro, uma multidão de rostos conhecidos os aguardava. Os olhares eram uma mistura de esperança e medo. Todos ali estavam prontos para lutar. Mais uma vez, a cidade estava em jogo. A tensão era palpável. As palavras de incentivo se misturavam ao silêncio pesado. Lucas, com o peito estufado, olhou nos olhos de cada um. Hoje lutamos por nós. Por nossas vidas. Não vamos mais ser reféns do medo. As palmas soaram, quase em uníssono, quebrando o silêncio e unindo os corações. E naquele momento, um grito ressonou. A rivalidade nunca foi apenas uma briga de gangues. Era a luta por respeito, por reconhecimento, e agora todos estavam na mesma página. Era hora de dar um passo à frente. A batalha que se seguiu foi feroz, com emoções à flor da pele. O barulho das vozes, o som dos corpos se chocando. Tudo era um turbilhão de sentimentos e adrenalina. Lucas e Ana lutaram lado a lado, cada golpe dado como se fosse a última chance. O tempo parecia parar em alguns momentos, cada segundo carregando seu peso. E então, quando tudo parecia perdido, quando um dos membros da gangue inimiga avançou para Ana, Lucas pulou. O impacto foi brutal. O corpo dele encontrou o chão com um baque seco e o mundo ao seu redor desapareceu de repente. O pavor se instalou em Ana. Não, ele não podia deixar aquilo acontecer. Mas naquele instante, algo dentro dela se acendeu. A dor e o desespero se transformaram em uma força avassaladora. O golpe que ela desferiu parecia imbatível, e a qualquer outra pessoa, ela poderia parecer uma força da natureza. Você não vai encostar nele, gritou, e o adversário recuou, finalmente intimidado. A vitória veio, mas não sem custo. Lucas estava ferido, deitado no chão com os olhos semi-abertos. Eu estou bem, sussurrou, mas o semblante dele dizia o contrário. O medo tomou conta de Ana, o aperto no peito cresceu. A cidade era deles, mas a vida de Lucas pendia por um fio. Com a ajuda de todos, levaram Lucas para o hospital. Cada minuto parecia uma eternidade. Ana segurava a mão dele, a emoção transbordando em forma de lágrimas. Você vai ficar bem,
Eu prometo, repetia, enquanto o mundo à sua volta flutuava entre a realidade e o desespero. No hospital, as horas passaram, a sala de espera cheia. Todos ali estavam ansiosos, preocupados. Quando a porta se abriu, o médico sorriu. Ele vai ficar bem. O ferimento não foi fatal. Um alívio sobreveio, mas as marcas de tudo que viveram ainda ressoavam. Uma guerra que não se ganha de uma vez, mas que começa com passos pequenos. Ana se aproximou de Lucas, agora recuperado e sorrindo. Apesar de tudo, era um novo começo. Vamos fazer isso juntos, ela disse, a determinação brilhando em seus olhos. A luta não tinha acabado, mas juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. Agora, só restava um ar de esperança no ar, mas no fundo, sempre haveria perguntas. O que viria a seguir? Como reconstruir o que foi quebrado? Que outros desafios aguardavam? Era um novo capítulo, com páginas em branco, prontas para serem escritas. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo, com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o que vem a seguir. Este é o momento para demonstrar seu apoio e ser um verdadeiro fã do nosso canal.